em seus lares o programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Jesus apontou o reino dos céus semelhante a 10 virgens, 10. Mateus 25, versículo 1. Todas elas esperavam a chegada do noivo, carregando lamparinas. Elas carregavam lamparinas. À meia-noite, o esperado personagem apareceu. 5 virgens prudentes que haviam trazido sobras de azeite em vasilhas encararam o evento com a maior serenidade. As outras 5 desleixadas, porém, logo depararam falta de azeite. Foram obrigadas a sair para comprá-lo e a porta foi fechada. Quando retornaram, clamaram com grande voz: Senhor, abre-nos a porta. A resposta, meus amigos, foi dolorosa. Em verdade vos digo que não vos conheço. Catedráticos dizem que as desleixadas foram para o inferno. Algumas palavras de Jesus certificam que isto não ocorreu. Por quê? Porque Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens e não a 5. Se o mestre as considerasse perdidas, elas teriam sido excluídas. Reencarnar em planetas inferiores para aprendizado nada tem a ver com o inferno eterno. Em futuros ciclos, não faltará azeite em suas lamparinas. O tema de hoje será algures. Azeite não faltará. O Antigo Testamento já nos apresentava Jeová como alguém que não fazia acepção de pessoas. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Ele não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Deuteronômio 10, versículo 17. Fica bastante evidente que será preciso suar a camisa para se agasalhar debaixo das suas asas. A recusa de suborno inclui dízimos e ofertas. Ninguém espere trocas distribuindo privilégios. Ser humano de bolsa vazia pode ser recebido com maior atenção nos céus e em toda parte. Jeová jamais aceitará suborno, como diz o Velho Testamento. O apóstolo Paulo rejeita tratamentos desiguais, pois aquele que comete injustiça receberá de volta a injustiça. Nisto não há acepção de pessoas. Colossenses 3, versículo 25. Se você pensa que se livrará do choque de retorno porque foi nomeado diácono na igreja, está redondamente enganado. Pela justiça divina, ninguém espere impunidade. Se você reserva horários para a leitura da Bíblia regularmente, isto é bom, mas não espere nada diferente dos outros. Esta não acepção por parte do Altíssimo foi repetida N vezes no texto bíblico, mostrando disposição irretocável. A disciplina de estudante nada acrescentará em sua autonomia. Ademais,
ainda restarão dúvidas quanto à exemplificação das lições. O Pai das alturas não faz acepção de pessoas no campo vasto da disciplina. Ninguém esqueça que não somos mais que zeros diante de Deus. Não será cantando hinos e rebolando no pátio das igrejas que você será identificado como alguém fora de série, alguém especial. Tire o cavalinho da chuva, amigo. E você pergunta: pagando regularmente o dízimo, todavia as portas se abrirão, não é, Getúlio? Ainda agorinha mesmo você escutou o trecho do Deuteronômio? Jeová não admite suborno, amigo. Ninguém se considere dono do pedaço, imaginando ser melhor que outros, porque o Pai Celestial não faz acepção de pessoas. Quem se intitula de corpo fechado vai cair do cavalo. Não passamos de zero, e por incrível que pareça, este zero pode se erguer do pó quando esgotada a derradeira gota de pretensiosa expectativa. Quando a pretensiosa expectativa desaparece, aí surge o cristão humilde que vai ser amparado pelo Pai Celestial. A porta é apertada e o caminho estreito. Ninguém se iluda acreditando em divulgados atalhos. Eles usam tinta cor-de-rosa para atrair patrocinadores. Eles usam medo do inferno como arrastão coercitivo. Eles esqueceram a não aceitação de subornos por parte de Jeová. Alguém dirá: Getúlio, o Velho Testamento preconizava o dízimo. Você parece confundi-lo com suborno, Getúlio? Na lei antiga, sim. O dízimo era legal, e existia, e era aprovado. Exigia-se como responsabilidade de todos. Ninguém esqueça que a religião mosaica sempre esteve ligada ao papel de governantes. A solução para conflitos familiares era entregue ao arbítrio dos anciãos, ligados ao templo. Decisões de interesse coletivo passavam pelo crivo dos rabinos e também o socorro para os mais pobres. A colheita agrícola obrigatoriamente deixava restos nos campos para uso dos carentes. Torna-se compreensível a obrigatoriedade do dízimo. Ele fazia parte de estatutos de amparo social. Da mesma forma que governos atuais cobram impostos para a manutenção da máquina administrativa, o judaísmo cobrava o dízimo. Além das despesas ligadas ao culto religioso, antes da posse dos reis, a administração pública esteve nas mãos de pessoas como Moisés e os seus sucessores. No cristianismo, a realidade é outra, completamente outra. A situação evoluiu de forma surpreendente. O apóstolo Paulo foi bastante claro quando disse: cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. Fica evidente que a contribuição não pode ser fixada sobre a renda, pois isto contraria a espontaneidade recomendada pelo apóstolo Paulo.
O valor estabelecido 10% seria a expressão da vontade de terceiros e não aquela proposta pelo coração do contribuinte. Aquilo que nos obriga a fazer será sempre algo diferente daquilo que fazemos alegremente, por vontade própria, como Paulo estabeleceu. As palavras do Evangelho não deixam dúvidas. É o doador que oferece aquilo proposto em seu coração, sem qualquer tipo de obrigatoriedade. O cristão é livre para entregar até 100% da sua renda, ele tem livre-arbítrio. Ele pode morrer de fome depois, mas ele tem esse direito de fazer o que a sua consciência manda. No entanto, para cumprir as palavras de Paulo, segundo tiver proposto em seu coração, nada pode ser fixado em 5, em 10, em 15, em 20%. Não pode. Tudo tem que ser espontâneo. Diz o texto: Deus ama a quem dá com alegria. Ora, meus amigos, a alegria plena somente será sentida por aquele que doa livremente. A arrecadação do dízimo, portanto, é contrária ao Evangelho, pois o Evangelho determina contribuir conforme propõe o coração. Até mais que dízimo pode ser oferecido, mas obrigatoriamente terá que representar a livre vontade do cristão. É ele que determina. Aliás, o apóstolo Paulo sempre combateu mordomias. Até mesmo vantagens previstas eram recusadas por ele. Ele foi claro e até radical, renunciando aos privilégios. Prefiro morrer antes que alguém me anule esta glória, disse Paulo. E nesta glória, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e, por gentileza de bons amigos, o nosso site está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. E não deixem de assistir às nossas 210 palestras no YouTube. A exposição de hoje recebeu o número 210. Somente certo tipo de ajuda nós nos atrevemos a pedir a vocês. Divulgação dos trabalhos é o apelo que lhes endereçamos sempre. Assistam e propaguem para amigos e vizinhos. Percebam que se trata de serviço voluntário, com o único interesse de espalhar a mensagem do Cristo. Dai de graça o que de graça recebeis. Só reivindicamos apoio moral. Apoio moral. Nosso trabalho é inteiramente grátis. A gravação do Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitida ao vivo pelo Facebook Live TV Ponta Grossa, como está acontecendo agora. Com pequena variação para mais ou para menos, o evento inicia perto das 10 horas, nas manhãs de quartas-feiras. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela colaboração inestimável. E voltaremos ao tema. Algures, azeite não faltará. A evolução se encarrega de tudo. Vocês ouviram. A glória de Paulo era recusar dinheiro pela pregação. Paulo considerava a glória se dedicar ao trabalho de fabricante de tendas.
entregando-se sem a menor remuneração na parte da divulgação dos evangelhos. E Paulo reforça este aspecto da sua personalidade, dizendo: a ninguém pedi prata, nem ouro, nem vestes. Essas minhas mãos me sustentaram, a mim e aos meus companheiros. Atos 20, versículos 33 e 34. Se as epístolas paulinas algumas vezes se referem a coletas, o propósito destas arrecadações era socorrer aos necessitados. Muita gente faz confusão nessa parte aí, fazem confusão, e a confusão é para o interesse próprio daqueles que divulgam o evangelho, pensando no resultado financeiro também. Vejam o que Paulo diz: tenho-vos mostrado que é preciso socorrer os carentes, colocando em pauta as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, versículo 35, palavras de Paulo. Isto mostra que o apóstolo dos gentios organizava coletas em benefício de vítimas de desastres naturais em toda aquela região. Como ficou clara a algeriza de Paulo por tudo que representasse exploração, o socorro dos pobres explica eventuais coletas. Paulo incentivou o investimento em obras de benemerência. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, colherá com abundância. 2 Coríntios 9, verso 6. Certo pregador se apossou dessas palavras e insinuou maliciosamente que o progresso dos seguidores depende dessas ofertas. Se aqueles fiéis não semearem, a empresa deles vai fechar as portas. Vejam até que ponto pode chegar o amor ao dinheiro. E a cara de pau também. Até a pronúncia da palavra adquire altissonantes aspectos, de tanto que as figurinhas desejam exaltar o seu amor pelas Escrituras. Não fosse a ganância explícita, estampada em suas feições, e até nós seríamos enganados. No entanto, e aqui nós refrescamos a memória desta gente, voltamos ao texto de Deuteronômio, quando fala que Jeová não aceita suborno. Vamos repetir o texto já divulgado no início da palestra. O Deus grande e poderoso não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Deuteronômio 10, versículo 17. No momento que Deus aceitasse a quantia X de oferta, e por isso fizesse alguma empresa prosperar, somente a palavra suborno definiria o imbróglio. Isso tem sido cantado em prosa e verso diariamente pelas TVs por aí. Eles esqueceram que o Pai Celestial não se move por determinações de aproveitadores travestidos de missionários. O que governa a Deus é a sua soberana vontade, movida pela misericórdia e pelo amor. O Pai Celestial não tem ossatura de contorcionista que se acomoda prestativo nas armadilhas de vendedores de salvação. Pregoeiros de paraíso sem esforço, eles nem imaginam que Deus viu o custeio da gratuidade. Imagine as palavras: custeio da gratuidade. Gratuidade é falsa. Está lá depositada no banco, cobrando a salvação.
Televisões já mostraram arrecadações carregadas em sacos. O dinheiro que declaram pertencer a Deus tem ocupado exércitos de carregadores. Eles esqueceram fórmula legítima de entregar valores a Deus, porque Deus deixou escrito a maneira de entregar dinheiro a Ele. A informação veio do próprio Jesus. Tudo aquilo que fizerdes a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, versículo 40. Ao invés de investir na cobiça e na ganância de meia dúzia de interesseiros, amigo, procure um asilo de velhinhos e contribua. Contribua porque esses merecem e necessitam mesmo. Isto atrairá a atenção divina para a sua pessoa, porque aquele que dá aos pobres está emprestando a Deus. A pessoa que vive em função do próprio umbigo, indiferente ao que ocorre em sua volta, se tornará sósia do lendário judeu errante. Este não terá sossego. É um tal de caminhar para cima e para baixo em busca de coisas que nem ele sabe, que nem ele define com perfeição. Para que ocorra a colheita, meus amigos, será necessário semear e cultivar. Não é só semear, tem que cultivar. Veja que o apóstolo Paulo recomendou semeadura, mas não saiu catando patrocinadores. Apontou a solução e foi ele mesmo à luta. Suas palavras, felizmente, não constituíram desculpas para encher o próprio bolso, porque Paulo sempre foi contra arrecadações injustificadas, conforme eu falei há pouco. Ele aludiu à sementeira como imagem de Deus que não força nem discrimina seus filhos. Deus não te força a fazer nada. Tudo tem que ser espontâneo. Escolha da semente mostra livre-arbítrio. Plantando espinheiros, não colheremos trigo. As duas opções, no entanto, só trarão benefícios ou prejuízos ao semeador. Escutem o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta. Meus irmãos, tenho notícias das igrejas da Macedônia. Ainda que oprimidos de grande tribulação, do abismo da sua pobreza, derramou-se riquíssima torrente de caridade. Mesmo acima de suas posses, eles se mostraram liberais e contribuíram. 2 Coríntios 8, versículos 2 a 4. Ninguém se iluda com aqueles que retiram os necessitados das intenções de Paulo, colocando igrejas no lugar dos pobres. O texto não favorece enganações. A semente contida na carta de Paulo se origina de coração solitário. Percebam seu desapego, o desapego do apóstolo. A ninguém pedi prata nem ouro. Tais palavras lhes forneceram credibilidade para recomendar farta semeadura e colheita abundante. É aquilo que o povo expressa. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. O Pai Celestial devolve com juros e correção monetária os empréstimos de socorristas anônimos. Todos nós, não por códigos, mas espontaneamente, deveremos permanecer informados onde a pobreza envergonhada se esconde. Este é o caminho aberto do verdadeiro socorro cristão. E neste socorro cristão, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus perguntou aos apóstolos reunidos em sua volta: cuidais que aqueles 18 que foram esmagados pela torre de Siloé eram mais culpados que os demais habitantes de Jerusalém? O mestre nem esperou a resposta deles. Foi logo dizendo: podeis crer que não eram. Lucas 13, versículo 4. Como pode Getúlio, reclama o Crispim, se os outros são mais culpados e ficaram livres de castigo? Aqueles que morreram esmagados sofreram discriminação. Caríssimo Crispim, a justiça humana julga pelas aparências. A justiça divina penetra fundo nos tecidos da alma. Não existem atenuantes que o juiz supremo desconheça e não se escondem culpas que não sejam flagradas. O resultado desta soma de ações negativas e positivas ditará a sentença, uma sentença justa. Nada existe oculto que não seja revelado. Pode não ser revelado para nós humanos, mas Deus tem todas as coisas em suas mãos. O juiz supremo jamais condenará cigarra cantante e formiga laboriosa pela voz preconceituosa daqueles que condenam uma ou a outra. O juiz supremo jamais condenará cigarra cantante e formiga laboriosa. Por quê? Porque não existe justificativa para ele abandonar a sua atitude de isenção de todas as pessoas, de separação de todas as criaturas, como sendo seus filhos, suas filhas. E ele não faz, não leva o castigo para nenhum, sem um longo e demorado critério. Nada existe oculto, portanto, que não seja revelado. Nem o muito trabalho, nem o pouco trabalho move a justiça. Isto não é importante. O que incomoda a Deus é o excesso de rancor e a falta de perdão. Jesus então nos informa: não sairás dali enquanto não resgatares o derradeiro centavo. Lucas 12, versículo 59. Este lugar onde ficaremos presos, sabe o que é, meus caros? São escolas que nos ensinam e o nosso aprendizado irá nos salvar. Somente depois do diploma é que nós poderemos dizer: estamos salvos. Depois deste pinguinho de doutrina, voltaremos ao tema de hoje. Algures, azeite não faltará. Seja quanto nossa consciência determinar, a alegria no coração será complemento indispensável de todas as atitudes do cristão. Ninguém faça isto pelo medo do inferno, porém. Não misture cristianismo com demonismo, porque demonismo não existe. O pavor como instrumento coercitivo é coisa antiga, é coisa do passado, é coisa de códigos superados. Estando em outro ciclo denominado cristianismo, não nos será conveniente adotar regras dos tempos mosaicos. Moisés foi o passado, Jesus, o nosso Cristo, é o presente. O dízimo está incluído nessas coisas do passado. Jesus é nosso Cristo e Ele domina os novos tempos. E Ele disse: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde este tempo vem sendo anunciado o reino de Deus. Lucas 16, versículo 16.
Após o advento de Jesus, os tempos mudaram. Os defensores do dízimo estão aferrados a códigos inválidos. Eles se esgotaram ainda nos tempos de João Batista. Ninguém esqueça que Jesus ordenou que paralítico curado violasse o descanso obrigatório, carregando cama. Naquele tempo não existia mais a influência e o poder do decálogo. Ninguém me conta a história jurássica de que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, porque paciência tem limites, caríssimos. Isto é assunto de página virada há milhares de anos. Acontecimento cuja evocação configura pobreza de argumentos. Isso é do tempo que amarrava um cachorro com linguiça. Eu ficaria agradecido se vocês prestassem atenção especial nesta revelação, que é uma revelação de Paulo em carta aos Tessalonicenses. Isto aqui é de uma importância fenomenal. Vejam o que Paulo diz. Isto dizemos na palavra do Senhor, que nós outros que temos ficado aqui para a vinda de Jesus, não precederemos aqueles que dormiram, porque o mesmo Senhor descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Aqui vem a frase bomba. Paulo diz: depois nós, os sobreviventes, seremos arrebatados juntamente com eles, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 14 a 16. Percebam, meus amigos, que Paulo profetiza que estará vivo na volta de Jesus. O texto é claro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo se inclui, os vivos, seremos arrebatados. Paulo se coloca no grupo dos encarnados, salientando que ele e outros vivos terão que esperar primeiro a ressurreição dos falecidos. Dentro da nossa doutrina espiritualista, a interpretação é facílima. Entre teólogos, porém, nunca houve consenso. Já nos tempos primitivos do cristianismo, os padres da Grécia diziam que os escolhidos não morreriam, ficariam vivos. Eles passariam do estado caduco de corrupção instantaneamente para outro de imortalidade. Os padres teólogos latinos discordaram da tese. Entre eles predominava o conceito de que todos os filhos de Adão deveriam morrer, embora a morte não passasse de sono. Todos estes desacertos foram concebidos para explicar a afirmação de que Paulo estaria vivo na volta de Jesus. Veja a dificuldade, porque realmente é um absurdo. Em linguagem moderna, diríamos que Paulo deixou granada nas mãos dos teólogos com o grampinho aberto, pronta para explodir. Eles não encontraram solução e se embrenharam na mata fechada da ausência completa de lógica. Nós, adeptos da reencarnação, dizemos apenas 2 palavrinhas e o assunto fica encerrado de tão perfeito. Paulo reencarnará, meus amigos. O enigma acaba antes do ponto final. Paulo reencarnará. Todos nós morremos, vamos para a sepultura, nosso corpo vai para a sepultura, mas o espírito não tem nada a ver, dali para frente, não tem nada a ver com o corpo. Com reencarnação resolvemos mais este mistério da Bíblia.
É só imaginarmos o apóstolo Paulo reencarnado vivo na época da volta de Jesus e as perplexidades se dissolvem, sem briga, sem confusão, sem intransigência nenhuma. Vocês não acham esse desfecho bem mais coerente? Se aceitássemos a letra das Escrituras, teríamos que chamar Paulo de mentiroso, porque ele foi martirizado em Roma já no 1º século. Ele morreu já dali a pouco tempo. Se aceitássemos a letra das Escrituras, teríamos que chamar Paulo de falso profeta. Do corpo de Paulo já não resta a menor poeira, meus amigos, porque nós viramos pó. E Paulo, a essa altura, nem pó existe mais, de tanto tempo que ele morreu. E Jesus ainda não voltou. Como explicar essa presença viva de Paulo na volta de Jesus? Longe da reencarnação, ninguém conseguirá esclarecer a Bíblia, meus amigos. É fato consumado. Como justificar que Paulo estaria vivo? Se a doutrina de novas vidas não representasse algo sério, Paulo teria que ser chamado falso profeta. Ninguém contesta as suas palavras. Os mortos ressurgirão primeiro, depois nós, os sobreviventes, seremos arrebatados. Podem verificar. 1 Tessalonicenses 4, versículos 14 a 16. No vai da valsa da teologia sem pé nem cabeça, Deus se obriga a reprogramar a mente de milhões de criaturas. O amor do Pai Celestial tem que começar do zero. Outros, baseados neste texto, dizem que Jesus descerá para arrebatar sua igreja e levar todos os seus membros para os céus. A igreja inteira vai tudo para o céu. E este arrebatamento de igrejas torna o texto de Paulo ainda mais contraditório, sem reencarnação. Porque eles defendem que não existe reencarnação. Então vamos entrar na deles. Afinal, qual a igreja que Jesus arrebatará? Eu pergunto, qual delas? Porque são tantas. Garotinha Alhures, numa ocasião em que tratei deste assunto, apressadamente me disse: Jesus vem buscar todos aqueles que o aceitam como Salvador. Eu lhe perguntei, e os outros? Os que não são da sua religião, para onde irão? Ora, todos eles irão para o inferno, disse ela desafiante, com simplicidade. Líderes desta corrente da menininha dizem que, embora eles se dividam em denominações diferenciadas, todos fazem parte de uma única igreja. A igreja é uma só, composta por todas essas pessoas. Entre eles, porém, nunca houve consenso, amigos. Tenho assistido desde sempre acusações trocadas entre essas correntes, apontando os demais como intrusos e falsos. E todos negam a eficácia de fórmula batismal, a fórmula que os outros usam. Imaginem se Jesus arrebatasse esta gente em sua vinda e as levasse para os céus. O paraíso se transformaria num campo de batalha. E neste campo de batalha, meus amigos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando estaremos na TV Vila Velha com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje: algures
azeite não faltará. Adeptos da teologia irreconciliáveis, ninguém duvide que o estrago seria grande, meus caros. O paraíso, se Jesus levasse toda essa gente para lá, viraria inferno. Eu prefiro ficar com o texto de Isaías, que aponta a reencarnação para os escolhidos e afirma que eles construirão casas e plantarão vinhas. Eles continuarão vivendo como nós, livres dos violentos. A única coisa que vai mudar é os violentos passarão para outros mundos. Aceito que Paulo tinha tendência de organização herdada dos seus tempos de fariseu, quando perseguiu os seguidores de Jesus. Essa tendência dele é responsável pela preocupação em criar sociedade debaixo de bandeira única. Paulo sempre foi igrejeiro de carteirinha. Paulo sonhava com eclésia e se empenhava em consolidá-la. Ele trabalhava com zelo e capricho, podemos dizer isso com certeza, mas era um autêntico burocrata. Por isso forçou a barra gastando tintas na pintura da igreja dos seus sonhos. Paulo era defensor intransigente de organização perfeita, desde que fora treinado pela religião de Moisés. Na sua mente disciplinada e disciplinadora. Tudo tinha que ser regulamentado e obedecido à risca. Jesus é o cabeça da igreja, dizia ele, e espalhava slogans calcados na sua compulsão congregacional. Este lado didático de Paulo constitui limite da sua grandeza, no meu entender. Jesus era completamente diferente. Jesus é Jesus. Paulo foi o apóstolo que mais escreveu. Jesus rabiscou algumas palavras na areia e deixou que o vento as carregasse. Paulo sonhava com os fiéis deliberando em assembleias. Jesus apontava o quarto de dormir como local adequado para a nossa intimidade com Deus. Paulo preconizava a religião com estatuto e certificado de validade registrado em cartório. Jesus preferia o ar livre e as montanhas para as suas pregações. Paulo batizava com água. Jesus nunca batizou alguém, mas apontou o batismo das provas, o batismo do Espírito, o batismo do fogo. Paulo se impunha com disciplina de sargentão, ordenando a Timóteo que aplicasse a terapia do medo contra pecadores. 1 Timóteo 5, versículo 20. Por feliz coincidência, nós temos algo idêntico para comparar Paulo com Jesus. Jesus disse: se o vosso irmão pecou, repreendei-o entre vós e ele somente. Mateus 18, versículo 15. Paulo recomendou estardalhaço, Jesus recomendou silêncio no momento que for censurar o irmão. O apóstolo Paulo deve ter faltado esta aula e talvez seja por isso que se revele tão implacável em certas ocasiões. Paulo foi tão drástico, alhures, que abandonou o pecador de Corinto, um pecador lá de Corinto que cometeu um pecado grave. Ele mandou que fosse entregue aos espíritos malignos. Pode uma coisa dessas? Tal decisão se encontra registrada no Evangelho. Que o prevaricador seja entregue ao maligno para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. 1 Coríntios 5, versículo 5. Isto aí, meus amigos, no meu entendimento,
é renúncia aos métodos de socorro cristão da ovelha desgarrada. A opção por entrega aos Exus mostra claro sentido de reformá-lo na base da vara e da violência. Infelizmente, isto acontece quando, por melhor que seja o ser humano, lhes entregam outro ser humano para disciplinar. Aquilo sobe a cabeça. A compulsão mexe com os nervos do terapeuta inseguro, seja Paulo ou Moisés. O terapeuta transformará a religiosidade em assunto legal, em assunto para resolver na delegacia de polícia, com todas as consequências. Eu me reservo o direito de me conservar à margem, no meu canto, sem algemas. Nem no Monte Garizim, nem no Templo de Jerusalém, como recomendou Jesus para a samaritana. Lembremos-nos que o Mestre defendeu estranhos sem algemas, que pregava e expulsava demônios em seu nome. Os apóstolos compulsivos, como Paulo, se revoltaram contra o anônimo desprovido de crachá e cercaram Jesus. Proibimos alguém que estava expulsando demônios em teu nome, Senhor, sem pertencer ao grupo. Disse o apóstolo João. O mestre, entristecido pela ferocidade daquela gente, disse: não deveis proibi-lo, porque quem não é contra nós é por vós. Marcos 9, versículos 37 a 39. Numa remota estrada mexicana, um turista fez parar um casal de índios. Eles levavam potes para vender no mercado ali adiante. Quando viu que o preço era 50 centavos, o viajante lhes disse que ficava com todos. Ele levaria todos para casa. Não, não, disse o índio, recusando a operação de venda. Embora o comprador ampliasse o preço para 5 pesos, ele ia ganhar 10 vezes mais. E o índio explicou então a razão da sua recusa. Todos são analfabetos na aldeia onde moro e não existe eletricidade. Ninguém ouve rádio e assim o mercado é o único lugar de ligação. Sem mercadoria, não me deixam entrar no mercado e os meus vizinhos esperam notícias. Por isso esses potes de barro não podem ser vendidos, porque eles são um instrumento em que eu vou transformar a vida daquela gente, levando-lhes a civilização de fora para dentro dos seus barracos. E o velho índio rematou: nós ficaríamos inteiramente desmoralizados se voltássemos sem a coisa mais importante dos nossos vizinhos: notícias. O júbilo dos nossos amigos vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos, além desta câmera, o nosso desejo foi sempre e continuará sendo que possam receber as bênçãos divinas, muita paz, alegria de viver, saúde, harmonia, prosperidade, tudo de bom. Mas acima de tudo, meus caros,
amor no coração. Porque o amor é o alicerce maior que o nosso Deus deixou para nós. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.